Esse tipo de choque com a realidade, que na maioria das vezes não é a nossa, mas que a gente passa a vivenciar, ela mexe por dentro, né, da gente. Ela faz nascer uma pessoa ainda melhor, né, dentro da gente, que é o que acontece com a gente, né, Maíra, no dia a dia aí. E isso faz com que nós nos tornamos profissionais melhores, né? Mais humanos, justamente por ver todas essas dificuldades que essas pessoas enfrentam. Eu mesmo, quando o Enzo teve o diagnóstico de autismo, eu era uma outra pessoa, eu não tinha noção do que era essa realidade, né? E hoje, lembrando do passado, do início, a gente vê que como a gente melhora internamente, né? A gente pensa mais no próximo, a partir disso aí. Mas assim, doutora Laura, o que seria a neurodiversidade? Né? Assim, na minha forma primária aqui de saber, neuro seria algo relacionado ao nosso cérebro, diversidade, diferenças. Então, seria algumas diferenças do nosso cérebro? Explica um pouquinho para a gente. Exatamente, Max. Neurodiversidade é um conceito amplo que nos mostra que há várias formas do nosso cérebro funcionar. E também há várias formas da gente aprender, né, da gente entender o mundo, né, ter um olhar diferente sobre o mundo. Então é isso que vem ser a neurodiversidade, as diferentes formas, as variações da gente viver no mundo hoje, tá? E aí a neurodiversidade, ela nos remete a essa questão de acolher, de respeitar, de entender mais o lado da outra pessoa. Entendi. É aquele conceito de ninguém é igual, né? Exatamente. Todo mundo tem uma diferença. Não existe pessoas iguais, né? Independente de qualquer coisa, eu sou diferente de Max, eu sou diferente, né, de você. Então nós somos três pessoas com características diferentes. Né? Exatamente. E a gente, o que você podia falar pra gente dentro dessa neurodiversidade, que você é capacitada nesses transtornos que a gente falou? O TEA, que é o autismo, o TOD, que é o opositor, né, desafiador, o TDAH, que muita gente hoje passou a se falar, passou a buscar, mas o que você podia falar de cada um deles, né? Como identificar, que tipo de alerta a gente tem que ter quando a gente vê algo, né, que pode se levar a isso? O que você podia falar de cada um para a gente? Bom, é importante a gente saber que para caracterizar um transtorno não é um sinal ou outro. A gente precisa preencher critérios e a gente precisa entender que esses transtornos trazem prejuízo para a pessoa. Então não é simplesmente eu não gostar de interagir, mas eu vivo bem. Eu preciso ter um prejuízo por essa falta de interação. Desculpa só te interromper um pouquinho, só para que as pessoas entendam o que eu comecei a entender melhor um pouquinho agora. Então, a gente pode dizer que a neurodiversidade, junto com esses transtornos, uma pessoa ela pode ter algum tipo de atitude igual a uma pessoa que tem e uma que não tem, mas vai se considerar o transtorno a partir do momento que traz um prejuízo para aquela pessoa, é isso? Exatamente. O prejuízo faz parte dos critérios diagnósticos. Então, não tem como eu classificar como transtorno se a pessoa não tem nenhum prejuízo. Esse prejuízo seria o quê, basicamente? No autismo, a gente poderia falar que é um prejuízo da interação social, a pessoa não consegue se socializar, não sai de casa, não tem amigos, é uma pessoa isolada. Isso é um prejuízo para a pessoa. Sim. Né? A gente pode falar o prejuízo da comunicação, a pessoa não consegue se expressar, não consegue falar com as outras pessoas aquilo que ela quer. Então, todo mundo manda fazer alguma coisa e ela aceita, quieta. Isso é um prejuízo para ela. Né? Ser então, passiva, né? Exatamente. Então, a gente tem que ver sempre o prejuízo que aquilo causa na pessoa. Entendi.